Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária, esses momentos que nós temos falando dos personagens. Hoje nós vamos ver, na verdade, 3 destes personagens. Então, pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ore ao Senhor e aí vem conosco. Vamos para mais alguns personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre irmãos Maria, Marta e Lázaro. Maria quer dizer Senhora Soberana. Na verdade, Maria é uma derivação do nome Miriam. O nome Marta também quer dizer senhora, mas no sentido de senhora dona de casa. E o nome Lázaro quer dizer Deus ajudou ou Deus socorreu. Em relação à família, a gente sabe que eles são irmãos porque a Bíblia diz que os 3 eram irmãos. Lázaro, Maria e Marta eram irmãos, mas a gente não sabe quem eram os seus pais, de qual tribo, enfim, a gente não tem nenhuma outra informação a respeito deles, a não ser que eles moravam numa cidade de nome Betânia, mas nós também não sabemos se eles nasceram ali. A gente sabe que eles moravam ali. Verdade, Betânia fica muitíssimo próxima de Jerusalém. Nesta fotografia aérea, nós vamos observar aqui o seguinte: hoje, esse aqui é o Monte do Templo. A gente sabe que é hoje porque aqui está a cúpula, né, do monte, e porque é uma fotografia. Portanto, o templo antigo, o segundo templo, foi destruído em 70 depois de Cristo. Então, essa foto ela é mais recente. Então, o Monte do Templo está aqui, o Monte das Oliveiras está aqui, ó, bem de frente. Então, aqui tem um vale, tem uma passagem por aqui. Então, ele desce para esse vale, daí ele sobe para o Monte das Oliveiras. E aí a gente tem uma outra comunidade e a cidade de Betânia fica aqui, portanto, muitíssimo próximo. Jesus, quando ia a Jerusalém, na verdade, ele não ficava em Jerusalém, ele ficava na cidade próxima de Betânia. Betânia, nós vamos ver aqui num desenho, essa é uma gravura bastante antiga, mostrando a cidade de Betânia. Se você observar, é uma cidade muitíssimo pequena, é praticamente uma vila ali próxima de Jerusalém. Muito bem, vamos por partes, vamos ver cada um dos irmãos. Tá? Vamos falar de Maria e de Lázaro. Lázaro, na verdade, a gente não tem muita coisa para falar. A única coisa que nós sabemos a respeito de Lázaro é que ele morreu e foi ressuscitado por Jesus. Ele não fala nada, ele não tem nenhuma participação como as suas irmãs têm. Então aqui nós temos 2 passagens importantes, em Lucas e em João. Em Lucas vai aparecer a Maria escolhendo a melhor parte. Como é que é isso? Na verdade, Jesus, quando estava passando por ali, ele é hospedado, ele vai à casa de Marta e a Marta lhe oferece então um jantar. E aí, neste caso, Marta começa a fazer as coisas e Maria senta-se próximo a Jesus. E ela, então, está ouvindo o que Jesus está falando. E aí, quando Marta chega perto, ela diz: Senhor, o senhor não se importa de que eu esteja aqui trabalhando e a minha irmã esteja aí sem me ajudar? E ele disse assim: Marta, Marta, sossega. Maria escolheu a melhor parte. E ninguém vai tirar dela a parte que ela escolheu, ou seja, de ficar aos pés de Jesus, ouvindo-o falar. Em João, nós vamos observar que esta Maria é a Maria que quebrou um vidro de bálsamo dos pés do Senhor e ungiu os seus pés e secou com os seus cabelos, tá? Então, João conta que
ela era esta Maria. Então, aquela mulher, na verdade, é a Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Lázaro aqui é ressuscitado por Jesus. Nós vamos observar também que quando Lázaro morre, Maria e Marta correm ao encontro de Jesus, elas mandam chamar Jesus, porque Jesus era conhecido deles, elas mandam chamar e quando Jesus chega perto, elas dizem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Né? Mas Lázaro é ressuscitado nesse episódio. Tá? Maria ela vai aparecer mais uma vez, ela aparece lá quando Jesus é crucificado e ela está junto com as mulheres observando, acompanhando a crucifixão de Jesus. A gente não sabe o que acontece com Lázaro e a gente não sabe o que acontece com Marta. Apenas Maria está nesse episódio. Marta. Bom, Marta é aquela dona da casa onde Jesus foi cear, onde Jesus foi se alimentar. Ele foi convidado, então, para isso. E ela estava toda atarefada, correndo para um lado, correndo para o outro, fazendo uma coisa, fazendo outra, até que ela diz, Senhor, não tem ninguém para me ajudar, você não vai falar para Maria me ajudar? Veja, a gente pode imaginar aqui que Marta era um pouco desinteressada das coisas. Na verdade, não. Na verdade, o que acontece? A casa era dela. Então, ela, como dona da casa, ela tinha algumas obrigações. Ela tinha algumas obrigações. Eu entendo que, de repente, até ela gostaria de estar ali sentada ouvindo Jesus falar. Mas como a casa era pequena, mesmo fazendo as coisas, ela estava ouvindo. O que Jesus fala para ela é que ela estava mais interessada em fazer as coisas, em fazer comida, em fazer que nada faltasse, do que se beneficiar do momento que ela poderia ter com Jesus. E ele disse que nada dessas coisas da vida importam, que as coisas que eram importantes seria ali ouvir a Jesus. Quando do episódio da morte de Lázaro, ela faz uma declaração interessante, né? A mesma coisa que Maria falou, mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Entretanto, no 22, no 22, ela fala 11, 22, ela fala assim, mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Ela não pediu absolutamente nada, mas ela deu a entender o quê? Ela deu a entender que se Jesus quisesse, ele poderia ressuscitar Lázaro. E efetivamente é isso que acontece. É interessante que mesmo ela falando isso, um pouquinho depois, quando Jesus diz, tira a pedra, né? Afasta a pedra que é para eu poder tirar Lázaro aí de dentro. Ela dá a impressão de que ela duvida daquilo que ela tinha acabado de afirmar e diz, mas Senhor, já cheira mal. Mas mesmo assim, de qualquer maneira, o que acontece? Jesus vai lá para dentro, né? Se inclina e diz, Lázaro, sai fora. Sai aqui para fora. E Lázaro ressuscita. Amém, amados? Bons estudos.